A paz do Senhor Jesus aos nossos queridos irmãos ibadianos. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Estamos aqui nesta noite para nós estarmos ministrando aqui a unidade 1 do nosso módulo Maneiras e Costumes Bíblicos. Com muita alegria, grande satisfação, estamos aqui para podermos ministrar essa aula para vocês. Não tivemos condições de, assim, estarmos lecionando na segunda-feira passada, e vocês já foram informados aí em sua casa o porquê, o motivo e as razões de nós não podermos estar ministrando aqui. Faleceu lá em nossa igreja a mãe de um obreiro nosso e de última hora já mesmo não tivemos condições de, assim, estarmos aí ministrando a nossa aula para vocês. Nós estamos aqui com um pequeno problemazinho técnico, não vamos conseguir colocar os slides aí para você, mas eu quero crer que na próxima aula nós vamos estar já aí ministrando para vocês com toda a comodidade, vocês podem estar indo acompanhar aí, inclusive, com os slides, ok? Então, vamos aqui para a ministração da nossa aula. Você que está aí também, queira, por bondade, já pegar uma caneta, um lápis, fazendo algumas anotações, também querendo estar fazendo alguma pergunta, nós vamos estar aqui na medida do possível tentando responder a você ao término da nossa aula, ao transcorrer da nossa aula, ou até o término aqui. Vamos estar aqui passando alguma informação para você. Na unidade 1, nós vamos estar vendo aqui, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, a gente precisa primeiro entender qual é a vontade de Deus. É que o homem não estivesse só. Dentro desta unidade, nós vamos estar falando sobre a família, a criação e a importância e o papel dentro desta família que cada um vai estar ocupando. Nessa questão, nós estarmos enfatizando a respeito aqui da família, qual era o projeto, o propósito de Deus. Maneiras e costumes, nós vamos estar aqui estudando as maneiras e os costumes, já que Deus foi estabelecendo para que a humanidade pudesse estar assim, norteando pelos princípios já deixados por Deus. Dentro desses princípios, é importante nós observar que tem a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. A vontade diretiva é o Éden, aonde Deus criou tudo perfeito, maravilhosamente perfeito. E a vontade permissiva é a lei. É a lei deixada com as suas consequências. Uma vez que o homem falha, uma vez que o homem cai, ele agora vai viver segundo a vontade diretiva, dentro de uma lei. A lei, ela tem as suas imperfeições. A bem da verdade é que toda essa lei, ela vai apontar para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Todo o Velho Testamento nada mais é do que, na verdade, sombra daquilo que viria posteriormente a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, porque ele é o tema central de toda a Bíblia. Nós vamos observar dentro aqui desta questão que quando Deus começa a criar todas as coisas, você vai observar. No primeiro dia, ele criou uma determinada coisa, no segundo dia e assim por diante. Você vai observar agora dentro dessa questão família, e o que é família, qual era o projeto de Deus para essa família, qual era a vontade de Deus em relação à família. É importante nós observarmos e atentarmos aqui para uma questão que é de primordial importância. Fica aqui comigo, presta atenção. Vamos analisar uma coisa aqui que é por demais importante. Quando eu falo da vontade diretiva de Deus, dentro dessa questão aqui de usos e costumes bíblicos, nós precisamos observar algo muito importante, como era o projeto de Deus para a família, o projeto de Deus para toda a humanidade. Vocês vão observar no capítulo de número 2 e o versículo de número 18, você vai observar algo primordialmente importante. Preste bastante atenção sobre algo que eu quero falar aqui sobre você, para você, a respeito aqui desta vontade diretiva de Deus. No capítulo 2,
no versículo de número 18, Deus ele vai quebrar uma light word. O que é uma light word? Ela é como que um refrão. Você, quando vai cantar uma música, você tem os estribilhos, você tem os refrões, e dentro desses refrão, lá no meio, vai ter, na verdade, aquilo que nós conhecemos como coro. Então, ele vai se repetir, uma light word. Então, nós vamos ter aqui, durante todo o capítulo 1 de Gênesis, essa light word, uma repetição de um refrão. Diz-se uns estribilhos, e logo depois do estribilho, ele vai vir uma light word, que é esse refrão. E qual que é o refrão aqui, que é repetido como que uma música? Ele vai dizer assim, Vayer Elohim Ketov. Vayer Elohim Ketov. Então, perceba que a cada criação de determinada coisa, quando Deus cria, ele vai observar. Quando ele cria os animais, quando ele cria a floresta, os luminares, você vai observar uma light word no final, um refrão dizendo da seguinte forma, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então, quando Deus cria todas as coisas, ele observa e vê que tudo que ele fez era maravilhosamente perfeito, porque Deus faz tudo perfeito. E viu Deus que era bom. Mas no versículo de número 18, no capítulo de número 2 de Gênesis, essa light word vai ser quebrada, porque nós vamos observar que vai dizer o versículo assim, e viu Deus que não era bom, que o homem estivesse só. Perceba que foi quebrada aqui. As outras oportunidades, as outras vezes, estava sempre dizendo da seguinte forma, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus faz o homem, ele percebeu que alguma coisa faltava. Ele percebeu que nem tudo estava perfeito. Faltava alguma coisa para que houvesse ali uma perfeição. Do que Deus estava, na verdade, querendo nos ensinar ali através disso daí. Porque antes ele vinha dizendo, Vayer Elohim Ketov. Deus criava alguma coisa e dizia, e viu Deus que era bom. Ou seja, em hebraico, Vayer Elohim Ketov. Perceba que quando chega no homem, que é a obra-prima da criação, Deus vai observar que quando ele faz esse homem, ele vai observar que está faltando algo. Aí ele vai dizer assim, e viu Deus que não era bom, que o homem estivesse só. O que é que estava faltando para ficar perfeito? Estava faltando a Eva, estava faltando a mulher, porque só depois de Eva que de fato vai construir toda essa questão aí da família. Então viu Deus que não era bom, que Adão estivesse só. Então ele vai mudar o Ketov pelo Lotov. Então ele vai dizer, Vayer Elohim Adam Lotov. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, fazer com que os nossos irmãos aqui fiquem chateados, mas a vida inteira parece que a gente quer crer que o homem ele é a obra-prima da criação, mas se nós formos analisar ao pé da Bíblia, tudo ficou perfeito quando foi feito a mulher. Então, o ápice, parece que da criação de Deus, não é quando ele faz o homem, porque quando faz o homem, ele vai mudar a light word e vai dizer, Vayer Elohim Adam Lotov, e viu Deus que não era bom que Adão estivesse só. Então, o ápice aqui da criação, se tem que alguém ficar feliz aqui e subir em cima do salto, soltar fogos aí de artifícios, se alegrar, verdadeiramente aí é a mulher, porque foi quando foi criado ela, porque depois quando faz a mulher, aí Deus ele não vai só dizer que era bom, ele vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Então, louvado, engrandecido o nome do Senhor Jesus, porque Deus ele faz tudo maravilhosamente perfeito. Foi dessa forma que Deus criou todas as coisas. Dentro dessa questão aqui, é importante nós analisarmos e estudarmos aqui agora, juntamente com vocês, uma outra grande questão, uma outra grande verdade aqui também, dentro desse mesmo contexto de Gênesis, no capítulo de número 2 e versículo de número 18. Nós temos uma crença, e essa crença é errônea, de dizermos da seguinte forma, e até mesmo quando nós vamos oficiar um casamento ou presenciamos um casamento, nós costumamos ler esta palavra. Então, nós vamos observar, eu vou ler aqui dentro da Bíblia,
e vou mostrar uma nuance aqui que nós analisamos de forma errada diante daquilo que é o original, o hebraico. Então vamos acompanhar, você que tem a sua Bíblia aí em sua casa, abra em Gênesis 2 e o versículo de número 18, e vai nos dizer da seguinte forma: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja como diante dele. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Outra versão vai dizer adjuntora. Outra versão vai dizer assim da seguinte forma: ajudadora, cooperadora, auxiliadora. Não importa. Todos esses termos que nós observamos, e ele vem, em sua maioria, através da tradução João Ferreira de Almeida, e a sua primeira tradução nada mais é do que aquela do rei Tiago, lá em 500 e tanto depois de Cristo. Então, uma tradução que ela, ao longo do tempo, ela foi, na verdade, sendo corrigida, por isso que teve várias outras versões, mas o importante nós analisarmos aqui é esse termo auxiliadora. Dentro da nossa língua latina, dentro do nosso português aqui, por exemplo, não existe uma palavra equivalente a essa daqui. Qual é a palavra que está aqui no original? É azer. E você saber o significado de azer é muito importante para a sua compreensão do todo a respeito de como Deus criou, como Deus fez todas as coisas perfeitas, maravilhosamente perfeitas e organizadas. Perceba algo aqui muito importante, meu amado, querido aluno ibadiano que nos ouve aqui nesta oportunidade. Dentro da nossa concepção, quando a gente ouve a palavra cooperadora, auxiliadora, logo vem na nossa mente, então, que a mulher ela está numa condição de subordinação ao homem, está sujeita ao homem, ela está debaixo de um jugo aqui do homem. É essa nossa compreensão de cooperadora, de auxiliadora, da palavra aqui no original azer, que na verdade não é esse o contexto que ela vai trazer na sua palavra no original. Porque quando a gente analisa verdadeiramente aqui o termo auxiliadora, quando nós estamos, por exemplo, em uma repartição, quando a gente ouve falar de um auxiliar de escritório, auxiliar de obra, nós vamos observar servente de pedreiro, por exemplo, coisas assim da natureza, sempre quando vem auxiliar, é um termo pejorativo. É como que aquele auxiliar ele está ali apenas para ajudar. Ele está em uma condição inferior. Eu vou dizer alguma coisa que, de repente, você pode até não concordar, mas o próprio Senhor Jesus, quando ele estava indagado dentro de algumas questões, por exemplo, quando perguntam para Jesus acerca do divórcio. Estamos falando de família, então estamos dentro desse contexto. Quando pergunta Jesus sobre o divórcio, e os fariseus, eles vão argumentar ali com Jesus, dizendo da seguinte forma, dizendo assim: ora, Senhor, nós recebemos autorização pela lei e nós podemos dar carta de repúdio, quer dizer, nós podemos nos separar das nossas esposas. Então, essa é uma grande questão. E o que o Senhor Jesus disse? Olha, na verdade, Moisés só fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio, não era assim. De que princípio que ele está falando? O princípio do Éden, aonde o homem ainda não tinha caído. É por isso que sempre ele vai dizer, ouviram o que fora dito, ouviram o que está escrito, tinha tradição oral e tinha aquilo que era escrito, que nós temos hoje também, a Bíblia Sagrada, para eles a Torá, o Talmud, e assim por diante. Eles observavam a lei oral e também escrita. E no princípio, quando Jesus, no princípio, não era assim, é Gênesis 1:1, no princípio de todas as coisas, quando Deus cria tudo. E como é que Deus criou todas essas coisas? Como é que Deus criou a mulher? Deus fez a mulher para ser auxiliadora? Deus criou a mulher para estar debaixo do jugo do homem? Perceba que esse jugo só é dado à mulher depois que ela cai.
como uma grande consequência por causa de um erro que ela cometeu, de uma falha que ela cometeu, tanto ela, comendo da fruta, da maçã ali, da árvore da ciência do bem e do mal, e agora passa então também para Adão comer, os dois pecam, os dois caem, e agora destituídos estão, e o homem vai receber algumas consequências, a mulher vai receber algumas consequências por causa desse ato. Dentre as consequências que a mulher recebe é que agora ela seria sujeita. Então é somente a partir dali que há uma condição de subordinação. O desejo da mulher seria para o marido e o marido a dominaria. Mas antes não. Mas a palavra, pastor, não está dizendo que Deus fez uma auxiliadora? A zero eu vou explicar para você. Essa palavra zero ela vai aparecer 20 vezes. 2 vezes ela vai ter o sentido de Eva. A zero vai ser traduzido como Eva. 4 vezes, ela vai ser traduzida como um grande general, um grande comandante que vem em socorro ao seu subordinado. Perceberam que a palavra Azé aqui não combina com auxiliadora? Ora, se nós formos entender, Azé, ela está numa condição aqui, inclusive, de superioridade em relação ao homem. Não é esse o caso, porque o texto vai dizer que colocou a mulher para ficar diante do homem, quer dizer, na mesma altura, do pé de igualdade. Esse era o princípio, porque antes não havia discordância, não era para haver briga, não era para haver contenda, era o próprio Deus que auxiliava, era o próprio Deus que orientava, era Deus que estava com ele, era tudo perfeito, era tudo maravilhosamente organizado, porque era Deus que regia, então não havia necessidade de haver ali uma subordinação um ao outro, a única subordinação que existia ali era para com Deus, a reverência total. Mas o homem estava diante, quando diz ossos dos meus ossos, carne da minha carne, está falando mais uma vez de pé de igualdade. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, no princípio, eu não estou falando depois da queda, antes da queda, a mulher ela foi feita em pé de igualdade, porque a palavra Azé, como eu falei aqui, ela já tem esse sentido, um grande general, um grande comandante que vem em socorro ao subordinado. Ora, então, se Azé, a tradução de auxiliadora, que é Azé, é nesse sentido, se tivesse que alguém aqui entender, a mulher estaria numa condição aqui, na verdade, de superioridade, mas não é o caso, porque o texto depois vai dizer, está diante, na mesma altura, na mesma posição. Perceba que 16 vezes a palavra Azé, ela vai mais além, ela vai dizer que é o grande socorro de Deus em favor do homem. Então, a palavra, a tradução mais correta seria dizer que a mulher, esse termo auxiliadora, é o grande socorro de Deus em favor do homem. Então Deus viu que o homem estava só, então ele criou uma mulher para estar diante dele, na mesma altura, no mesmo pé de igualdade. Esse é o princípio. Agora, no dia que a mulher cai, no dia que o homem cai, aí não. Aí já está estabelecido, ela quebrou o pacto, ela quebrou a aliança, quebrou o compromisso, desobedeceu. Desobedecendo, ela vai receber algumas penalidades. Dentre elas aqui, nós vamos observar em Gênesis, no capítulo de número 3, dentre elas está a sujeição ao marido. O marido é quem domina, o marido é que é o sacerdote, o marido é que é o cabeça do lar. E nós observamos que o homem também não pode usar disso daí, conforme nós observamos, e não é matéria agora para o momento também, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, então não deve humilhá-la, não deve judiar e coisas assim desta natureza. Eu estou falando tudo isso daqui porque estamos falando de família, e falando aqui de família, a gente precisa estar esclarecendo todas essas questões de que no início, e como era o início que Deus criara todas as coisas. Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo organizado. O homem cai, o homem falha, e agora, para que possa ser regido o homem, é estabelecido 2000 anos depois, uma lei. Essa lei, ela tinha algumas falhas, porque nós vamos observar que era olho por olho, dente por dente. Existia falha nessa lei, pastor? Existia. É tão verdade que até o próprio Moisés, que foi o divisor de água, que foi o canal a qual Deus usou para entregar a lei para Israel, esse próprio Moisés vai dizer assim, olha, na verdade, depois de mim, virá um profeta maior do que eu,
que aperfeiçoará essa lei. De quem ele estava falando? De quem ele estava falando? Óbvio, ele estava falando da pessoa de Cristo Jesus. Logo, essa lei precisava ser aperfeiçoada. E quem aperfeiçoaria essa lei? O próprio Jesus. É tão verdade que quando ele vem aqui agora na Terra, naquela época, já existia 618 preceitos e mandamentos. Daqueles 10 mandamentos, a tradição oral, agora dentro do Talmud, eles vão transformar os 10 mandamentos agora em 618. 365 preceitos e 248 mandamentos. Havia a possibilidade, ainda que hipotética, de uma pessoa guardar tanto mandamento, guardar tanta coisa na mente. Até para guardar na mente era difícil, quando dirá, meu irmão, no coração. É por isso que Jesus veio e transformou esses 618 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração, com toda a força do seu coração, acima de todas as coisas. E ele vai dizer também para nós amarmos o nosso próximo, amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos. Então tudo vai resumir no amor, o amor a Deus e o amor aos irmãos, em uma comunhão vertical com o Pai e em uma comunhão horizontal com os nossos irmãos queridos aqui. Então nós vamos observar e vai ficar bastante claro aqui esta definição de que quando Deus criou o Éden era tudo perfeito, maravilhosamente perfeito. O homem cai, agora vai vir algumas consequências. Vamos partir aqui agora para os papéis do homem, os papéis da mulher, e nós vamos observar, sobretudo, acho que uma questão que é primordialmente importante, ímpar, nós analisarmos aqui que quando Deus ele faz o homem, quando Deus ele faz a mulher, ele vai criar essa questão da família em uma questão muito importante. Na família a gente vai observar quem que faz parte da família aqui. Faz parte dentro dessa família pai, sobrinho, neto, avô, as pessoas que estão inseridas naquele contexto. Aqui na página 18, inclusive, ela vai incluir dentro dessa família alguma condição de escravos. Por exemplo, um escravo poderia pertencer e ser membro pertencente de uma família, desde que esse fosse muito querido, dada a sua lealdade, dada as coisas que ele era capaz de fazer em prol do seu senhor, então era considerado, sim, aí como sendo parte também da família. Sobre a família, como é que Deus criou a família? E isso é questão de prova. Os amados que estudam comigo vão sempre perceber que quando eu falo assim, muita calma nessa hora, tem uma probabilidade de 95% de chance daquilo cair para a prova. Então, se você já quiser aí fazer alguma anotação aí, anote na página 18, e isso é de primordial importância você entender. Muita calma nessa hora. Sobre essa questão aqui de casamento, sobre essa questão de família, como é que Deus ele estabelece as diretrizes basilares para a constituição da família? Como é o modelo que Deus cria para a família, para o casamento? Qual é esse modelo? Então, são 4 coisas aqui que é importante você analisar no capítulo, na página aí de número 18. Então, quando Deus fala em relação aqui especificamente sobre a família, sobre o casamento, então o casamento precisa ser monogâmico, é a primeira coisa. Segundo, o casamento ele tem que ser único, singular. Terceiro, esse casamento ele precisa ser permanente. E quarto, ele tem que ser heterossexual. Sim, heterossexual. É o que nós vamos observar em Gênesis 2, no capítulo de número 2, versículo de número 24. Então, a narrativa vai nos mostrar aqui qual era o propósito de Deus em relação à família, qual era o projeto de Deus em relação a esse casamento. Tinha que ser monogâmico, tinha que ser, quer dizer, monogâmico apenas com uma mulher. Pastor, nós estamos falando de maneiras e costumes, e existia alguns costumes aí que, na verdade, permitiam em que, por exemplo, o homem se casasse. Lembra que a lei ela tinha algumas imperfeições e se permitia algumas coisas? No princípio não era assim. Deus ele criou tudo perfeito. Abraão teve algumas mulheres, pastor. E Davi, quantas mulheres teve Davi? E Salomão, pastor?
Ora, o que houve ali foi uma tolerância, mas não que era a vontade de Deus. O homem estava vivendo ali no período do livre-arbítrio, e por isso ele tinha algumas questões ali de escolha, e Jesus veio, aperfeiçoou a lei, e agora determinou, de jeito nenhum, vamos cumprir aquilo que Deus Pai estabeleceu desde o princípio. Casamento precisa ser monogâmico, com apenas uma mulher, assim como a águia faz. Tem apenas uma única companheira durante toda a vida. A quem dera tivéssemos condição, como homem, de sempre guardarmos esta questão aí dentro de nós. Sobre a questão aí, na verdade, de casamento também, tem algumas coisas que a gente precisa vencê-las dentro da nossa psique, dentro do nosso intelecto, dentro da nossa concepção. O judeu, ele pensa diferente de nós. Como é que vê o judeu com relação ao casamento? Eles têm uma visão mais bíblica. Perceba que o homem e o judeu, ele tem um ditado que ele é muito importante. Ele diz assim, que os ímpios casam-se com as mulheres que eles amam. O judeu, porém, amam as mulheres com que eles se casam. Vou repetir. Os ímpios casam-se com as mulheres que amam. Mas o judeu, porém, amam as mulheres com que eles se casam. Perceba que tem uma diferença. O homem, principalmente nós brasileiros, temos muito isso. Só casamos com uma determinada pessoa se a gente amar mesmo do fundo do coração. Para o judeu, o compromisso é mais importante. Então ele sabe que precisa casar. E nós vamos observar que eles valorizam tanto isso, que a questão de divórcio lá é muito pequena em relação ao que nós temos aqui. Então, o compromisso diante de Deus, o compromisso diante da família, o compromisso diante da sociedade é muito maior do que todas essas questões. Então, eles já vão casar sabendo que vão precisar amar. E, então, eles amam as mulheres com que eles se casam e não esperar primeiro amar para poder casar. Pastor, mas aí vai ter uma incoerência. Então, outro detalhe, mais na frente nós vamos estar vendo aí dentro do papel do pai, do papel do pai era o de escolher a moça com quem o filho iria casar. Daqui a pouquinho vamos falar aí sobre essa questão. Então, vencendo já essa questão, isso é questão de prova, por isso que eu estou me detendo aqui um pouquinho mais. Entenda, dentro do casamento, as diretrizes basilares para o casamento que Deus instituiu. Primeiro, casamento monogâmico. Segundo, único, é singular. Para Deus, essa instituição é divina. O casamento, a instituição divina, é um ato salutar da vontade perfeita de Deus. Assim como o sexo também dentro do casamento é um ato divino da salutar vontade de Deus. Porque Deus, ele estabelece, inclusive, esse sexo aí para procriação e tinha que encher e multiplicar. Então, esse relacionamento dentro do casamento, esse sexo dentro do casamento aí, inclusive, é um ato divino da salutar vontade de Deus, não é pecado. Tudo que envolve essa questão de pecado é quando vem a prostituição, quando vem a fornicação, quando vem coisas fora do casamento. Dentro do casamento, desde que obedeça os preceitos bíblicos, é um ato divino da salutar vontade de Deus. Então, o casamento, ele é único, o casamento tem que ser monogâmico. Terceiro, o casamento tem que ser permanente, para sempre. Por último, é importante você observar, o casamento, na diretriz de Deus, ele precisava ser heterossexual. Pastor, nós não podemos falar agora, porque isso é preconceito. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma verdade. Nós não vivemos por vista, nós vivemos mais por fé. Então, nós não estamos direcionados. É por isso que nós vamos observar que a Bíblia ela vai nos dar todas as diretrizes. No Salmos, capítulo de número 1, ele vai dizer que precisamos meditar na lei de dia e de noite. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola que nos orienta. Não é o que a mídia diz que é pecado, não é o que as pessoas falam que é pecado, que é pecado. Pecado é aquilo que Deus determinou em sua palavra. Já está escrito o nosso manual. Então Deus ele estabeleceu o casamento, na verdade, aí para ser heterossexual. Percebam que Deus, ele não fez
Adão e Ivo. Deus, ele fez Adão e Eva, homem e mulher, macho e fêmea. Não há como nós fugirmos desta realidade. Deus fez homem e mulher. Percebam que quando uma pessoa, e hoje nós vemos até igrejas que se dizem igrejas, que estão aceitando fazer casamento de homem com homem, existem igrejas que os líderes dela são homossexuais. Isto vai frontalmente à palavra de Deus. Você é um aluno ibadiano, você está em um curso teológico, você está sendo preparado para todas essas questões aí que estão inflamando. Aí alguém vai dizer, não, mas isso é uma visão teológica. Irmão, aqui não é visão teológica, não. É a vontade de Deus empírica. Ou então você rasga a Bíblia. É a Bíblia quem diz. Deus, ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Ele diz, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Não está autorizando se unir a um homem, é se unir à sua mulher. Primeiro, que se Deus tivesse feito 2 homens ou 2 mulheres, a humanidade tinha acabado ali. Porque homem com homem não vai produzir, mulher com mulher não vai produzir. A mulher tem o óvulo, o homem tem o sêmen, o homem tem a semente. Um precisa do outro. E foi isso que Deus fez. Agora deixa eu lhe dizer uma grande verdade. A grande questão aqui é que quando um homem, uma mulher, ele olha para o seu corpo e diz, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Eu, na verdade, nasci homem, mas eu quero ser mulher. E por isso eu vou ser mulher. Eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar essa questão. Quando o homem decide fazer isso, quando a mulher decide fazer isso, uma coisa precisa ser dita, ela não está afrontando a sociedade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam quando alguém faz assim, se revolta ao ponto de dizer que, na verdade, ele nasceu homem, mas de fato ele é uma mulher. A revolta dele não é contra a sociedade. A revolta desse homem, a revolta dessa mulher não é contra os seus familiares, não é contra a sua mãe, contra o seu pai, contra os seus irmãos, não é contra a sua família. A revolta desse homem, dessa mulher que pensa desse jeito, que quer entrar por essa questão do homossexualismo, ele está fazendo uma afronta não à sociedade, ele está fazendo uma afronta ao próprio Deus. Isto é tão verdade que lá em Sodoma e Gomorra, se você observar, que existia ali o pecado que é mais observado, que é apontado, é o sodomismo. Inclusive, a prática do nome sodomismo é por causa dessa cidade, aonde os homens ficavam com homens, mulheres com mulheres, a devassidão moral era tão grande, não é apontado nenhum outro pecado maior do que esse lá, e por isso que aquela cidade foi destruída. E por que é que Deus destruiu? Porque o homem, quando ele faz esse tipo de coisa, ele não está afrontando a sociedade, ele está afrontando o próprio Deus. Ele diz assim, Deus, o Senhor é incompetente, porque eu quero ser mulher, eu me pareço com mulher, e por que é que o Senhor me fez do sexo masculino? Então o Senhor é incompetente, porque eu tenho desejo de mulher. Então entenda uma coisa, quando a pessoa decide se tornar homossexual, isso não é patológico, isto não é doença. A gente não pode dizer que é ser vergonhice, e de fato, pode até ser que seja, e não é essa a questão aqui, mas a grande questão que a gente precisa analisar é que quando um homem se decide ser homossexual e foge aqui desse preceito, ele está afrontando não a sociedade, ele está afrontando o próprio Deus, porque Deus assim escolheu que o casamento fosse heterossexual, o relacionamento de um casamento fosse heterossexual, homem com mulher, mulher com homem, e assim por diante. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, analisando algumas outras coisas dentro aí da página. Eu queria que você caminhasse o papel aí do marido. Qual era o papel aí desse marido? Dentro dessa questão, que é importante você analisar aqui, dentro dos papéis que é estabelecido para o pai, para a mãe e para os filhos. Resumindo aqui para você entender, era responsabilidade do pai, dentre elas,
A questão, a partir do... Era fundamentalmente responsabilidade do homem de ser o provedor da casa, de ser o cabeça da casa, o sacerdote da casa. Era função, inclusive, do pai ser o orientador espiritual. Hoje parece que nós estamos vivendo uma inversão de valores, porque em muitas casas o esteio não é o homem, o esteio tem sido a mulher. É a mulher que tem assumido a função de um homem. Ela está assumindo a função de sacerdócio no seu lar. O que o homem tem deixado de lado, às vezes a mulher tem que assumir, porque o homem é frouxo, é porque o homem não toma uma posição, é porque o homem está fora aqui da vontade de Deus. Porque dentro dos preceitos bíblicos, dentro daquilo que Deus estabeleceu como ética dentro de um casamento, era que o homem deveria ser o provedor, inclusive espiritual. Ele deveria ser o responsável por passar este ensinamento, sobretudo de Deus, para os filhos. Quer ver uma outra obrigação que era importante o homem fazer? A educação do filho homem. Perceba que quando os filhos nascem, esses filhos vão ser cuidados pela mãe até os 4 anos de idade, homem e mulher. Mas a partir do quarto ano, o homem ele vai ter um papel fundamental na vida do menino homem. É o pai que vai ensinar para o filho uma profissão. Perceba que era o pai. A partir dos 4 anos de idade, pastor, sim, a partir dos 4 anos de idade, o pai já começava a ensinar o filho, ensinar a sua criança uma profissão. Pastor, mas aí é muito pequeno, pastor. Se existisse naquela época ali, então, conselho tutelar, estava perdido os pais daquela época. Estava verdadeiramente sim, porque inclusive a lei, a palavra de Deus ainda recomenda que não fosse retirado a vara da correção nesses meninos. O que falta hoje em dia, às vezes, é correção, é limite para os nossos filhos. A Bíblia dá autoridade para o pai e esta autoridade não pode ser transferida para o Estado, para a escola. Então a escola ela pode até educar o seu filho concernente aos estudos, àquilo que ela está aprendendo no meio secular, a educação secular. Mas a educação no lar, de obediência, de ter respeito, de respeitar as entidades, de respeitar o pai, de respeitar a mãe, de respeitar os velhos, de respeitar os anciões, a ser uma pessoa sociável, a ser uma pessoa que consegue viver em sociedade, não é obrigação do Estado, não é obrigação da escola, não podemos terceirizar, é obrigação do pai, é obrigação da mãe, educar esta criança dentro de casa. O pai de família, inclusive, ele já começava a partir dos 4 anos de idade, esse marido, ensinar uma profissão para o filho. Mas era muito pequeno, pastor, assim. A partir dos 4 anos de idade, a criança já começava a caminhar. Meio período, ele ia com o pai, meio período ele já tinha que ir para a sinagoga. Então, meio período do dia, essa criança, ele já tinha que começar a trabalhar. Pasme no que eu vou dizer. A partir dos 6 anos de idade, a criança, vez por outra, já tinha que começar a trabalhar e produzir aquilo que ele fosse comer. Se ele não conseguisse produzir alguma coisa, ele não comia. Criança, às vezes, apanhava. Não era, na verdade, a gente precisa enfatizar aqui o judeu, ele tinha muito cuidado com relação a essas questões aí. E a gente precisa ter em mente, uma determinada ocasião, em saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, que foi um grande homem aí da CPAD, um grande escritor, eu participando ainda, ouvindo uma palestra dele, e ele falando como educar filhos e como o judeu criava e educar filhos. E eu me lembro que alguém fez a pergunta e dizia, pastor Antônio Gilberto, a partir de quanto tempo eu devo começar a educar a minha criança? A partir de quanto tempo eu devo começar a ensinar a minha criança? Ele pergunta para o pai e para a mãe ali da criança e diz, com quantos anos está o seu bebê, a sua criança? Eles disseram, ora, só está apenas com 2 anos de idade. Então ele dá um sorriso assim de canto de boca e diz assim, então você já perdeu 2 meses na criação do seu filho. Mas como é que pode ser isso? Aí ele vai explicar, olha, criança é o tempo mais fácil para você ensinar, é quando ela é criança. Depois que ele cresce, ele já adquiriu uma vontade, ele já tem as suas próprias vontades. Aí ele faz uma analogia. Ele vai dizer
da seguinte forma, explicando para aquele pai e explicando ali para aquela mãe. Ele disse, olha, criança se acostuma até com o que não presta. Ele vai fazer uma analogia interessante. Ele diz, olha, uma criança, quando ele chora por quê? Primeiro, porque ele está com dor de barriga, ou porque está com uma dor de dente, está com seu ouvido doendo, porque fez xixi, ou porque fez cocô, porque está com prisão de ventre, alguma coisa dessa natureza. Então, como é que o pai, ele até observava e ele disse, olha, se for dor de barriga, você vai fazer assim, dava uma posição lá, você vai saber que aquela criança está com dor de barriga. Se for no ouvido, você vai colocar o dedinho aqui, vai apertar um pouquinho, e se ele aumentar o choro, é porque a criança está, na verdade, ali com dor de ouvido, e assim sucessivamente. Mas se você, por exemplo, pegou a criança, ela parou de chorar, e você vai colocar ela no bercinho de novo, e ela começa a chorar, ela está com manha. E ele dá uma lição importante, ele diz, olha, isso é uma lição para a vida inteira. Nunca dê nada para uma criança quando a criança estiver chorando. Por quê? Porque ela aprende até que não presta. Aí ele diz assim, olha, se uma criança chorar porque ele fez cocô ou porque fez xixi, então, assim, quando ele faz, a primeira reação da criança, o primeiro arrobo dela é de chorar. Se um pai, vendo que a criança fez xixi e ele continuar chorando e o pai não for trocar, a criança vai chorar meia hora, 2 horas, vai chorar 1 dia, 2 dias, não vai dar conta de chorar mais do que 2 dias. Ele vai chorar. Ele vai chorar tanto que ele vai desistir de chorar. No outro dia, quando ele fizer cocô de novo, quando ele fizer xixi de novo, ele já não vai mais chorar. No cérebro dele, ele já vai aprender. Se eu chorar, não vai adiantar. Então, ele dá esse conselho. Nunca dê nada para uma criança quando a criança chorar. E já viu aqueles pais que quando ele quer alguma coisa, a criança esperneia, chora, bate na cara do pai, bate na cara da mãe, e assim por diante. É até difícil de ver, de assistir, coisa horrorosa, irmãos, é a gente presenciar filho mal educado. A gente tem que criar filho, não é pra gente, não. Eduque os filhos para os outros, para que eles sejam gente, para que eles sejam civilizados, para que eles aprendam a respeitar uns aos outros. Então, isso é importante. Vamos aprender com os judeus. E ele fala esse exemplo dos judeus, inclusive, já naquela época, quando a criança chorava, então eles nunca davam nada para uma criança quando a criança chorava. Então, a criança tinha que conseguir com um argumento, com alguma outra coisa. Então, eles tinham bastante cuidado em relação a isso. Então, ter isso em mente. Observação na questão de como devemos educar, ensinar as nossas crianças. Alguém pode achar esquisito, mas aos 6 anos de idade, a criança já tinha que ter aprendido uma profissão mais ou menos, já tinha que ter capacidade, inclusive, de poder já fazer a sua própria comida, já tinha que ter condição de plantar alguma coisa, de produzir alguma coisa ali. Então, isso é de primordial importância você entender e compreender toda essa questão dentro do papel do marido dentro de casa, do papel do homem dentro de casa. Temos também aí o papel da mulher na página. Se você quiser acompanhar conosco aí, o papel da esposa, o papel da mãe está aí na página 22 do nosso livro, Papéis da Esposa. Então, dentro das questões aqui dos papéis constituído para e definido para essa esposa, é importante nós analisarmos e entendermos toda essa questão. A maior importância para a mulher, e isso, inclusive, muita calma nessa hora. Já falei, todas as vezes que eu falar muita calma nessa hora, é porque aquilo é de fundamental importância para a sua prova. Circule aí. A página é a página 22, logo aí no 1.4.2. Qual era a principal missão da mulher enquanto esposa? Qual era a principal missão da mulher? Procriar, ter filho, dar filho ao seu marido. Isso é tão importante que mulheres choraram, prantearam aos pés do Senhor.
Nada seria ser mais vergonhoso do que a mulher não produzir filho, porque era uma instituição dada por Deus que a mulher deveria procriar, encher, multiplicar a terra. Então, se esse homem, na verdade, ou se essa mulher não conseguisse dar ao seu homem, o seu marido, um filho, aquilo era extremamente desonroso. É por isso que se criou aquilo que nós conhecemos e que era liberado para o homem. O homem, ele tinha que ter uma só mulher, mas poderia ter algumas concubinas, algumas escravas que estavam ali na função, se a mulher não podia, por exemplo. Então vinha ali uma escrava e poderia ter filho. Sobre essa questão da constituição da família, é importante. Como é que se deu esta família, pastor Eurípides? A partir do momento, essa questão do parto aqui para a mulher, ela é de fundamental importância e você precisa entender bastante aqui essa questão aqui, como que era esse parto. O parto, lá no princípio, lembra, como nós falamos agora há pouco, que no princípio era tudo perfeito? No princípio, por exemplo, eu vou analisar uma questão aqui que talvez você não se atentou ainda sobre questão de família. Em um único capítulo da Bíblia, em um único versículo, eu vou responder duas questões. Em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 18, tem uma grande verdade aí, a partir do verso 16. E disse a mulher, aqui é depois da queda da mulher, Deus vai dar uma sentença para ela. Depois desta queda, nós vamos observar que Caim mata Abel, então ele é expulso ali do jardim do Éden. E a grande questão aqui é com quem Caim se casou. Ora, se os únicos filhos que é registrado é Caim e Abel, Caim mata Abel, então por lógica, dedução, saber-se-ia que seria apenas Adão, Eva e ele, Caim, que estava vivo ali. E como é que Caim, e com quem Caim se casou, e ele vai para uma outra banda? Ora, quem foi que disse que existia apenas Caim e Abel? Pastor Eurípides, mas eu não vi nenhum texto na Bíblia que diz que Eva teve outros filhos. Eu vou explicar para vocês. A verdade, Caim e Abel, eles foram os primeiros homens. Porque a Bíblia, se você for observar, em todos os textos, você pode observar aqui que gerou toda a questão dos patriarcas aqui, principalmente desde o início, e a Bíblia, meus amados e queridos irmãos, é importante nós analisarmos aí, era escrito naquela época de papiros, de tábuas, de argila, era muito difícil, não dava para colocar todos os pormenores, segundo existia uma questão cultural. Em nenhum momento, na verdade, vai citar, por exemplo, as mulheres. Quando ele sai lá do Egito, por exemplo, sai 600 mil homens a pé. Mas se você for contabilizar as mulheres, os meninos e os anciões, já iriam, na verdade, a dar mais de 3 milhões de pessoas, porque era contado apenas os homens. Então, gerou Matusalém, que gerou Enos, que gerou Enoque. Então, assim, não diz quem é o nome da mãe, só diz o nome do pai aí, na verdade. Então, é uma questão que já era cultural. E outra coisa que é importante você analisar e perceber, quando Adão e Eva, ou quando Deus cria os dois, eles já nascem prontos para procriar. Hoje, nós precisamos passar pelo processo da fecundação, então é colocado o embrião no óvulo, espera-se 9 meses, depois a criança vai crescendo. Adão, não. Ele já nasceu pronto. Eva já nasceu pronta. Quando Adão olhou para Eva, Eva olhou para Adão e vendo que os animais já copulavam, o desejo estava ali, esse desejo já foi colocado por Deus e isso é inerente, não precisa ninguém ensinar, porque parece que a natureza já se encarrega aí desses instintos. Você imaginou? Ora, quando Adão e Eva têm Abel e Caim, eles já estão com aproximadamente 60 anos, 70 anos. Será que nesse período de 60 anos, Adão não tinha tido nenhuma outra filha? Evidentemente que sim. Como é que o senhor consegue provar isso? Nesse texto, observa aqui, no versículo de número 16, do capítulo de número 3 de Gênesis, veja como é esclarecedor. E disse a mulher, multiplicarei grandissimamente a dor do teu parto.
Algumas versões vai dizer a dor da sua conceição. Mas o que eu quero dizer? Quando ele diz multiplicarei grandissimamente a dor do seu parto, o que Deus estava querendo dizer? Percebam que Adão e Eva aqui, e isso é muito sério, Adão e Eva aqui é a consequência por causa do erro deles. Caim e Abel aqui já tinham nascido? Não, queridos. Observe, leia o texto aqui. Então é a consequência. E quando Deus diz assim, olha, multiplicarei a partir de agora a dor do seu parto. Então está claro, não se multiplica nada por nada que vai dar nada. Se você multiplicar assim, 0 vezes 0 vai dar quanto? 0. Porque não se multiplica algo que não existe. Algo só pode ser multiplicado se aquilo já existir. Então está aqui muito claro esse texto. Multiplicarei grandissimamente a dor da sua conceição. Então está dizendo que antes Eva não tinha dores para ter filho. Mas a partir desse momento aqui, que ela caiu, que ela errou, que ela falhou, que ela pecou, que ela transgrediu, a partir de agora ela teria dores. A dor era bem pequenininha antes daqui. Isto significa dizer que Deus era tão perfeito, irmão, que antes para ter filho, a mulher, na verdade, ela nem sentia dores. Então é maravilhoso o que a Bíblia nos diz. Alguém diz assim, pastor, então Adão e Eva teve filhos antes de Caim e Abel? Sim, meu querido, é o que a Bíblia está dizendo. Pastor, mas não está dizendo o nome. Então leia nas entrelinhas. Quando ele diz, multiplicarei grandissimamente a dor da sua conceição. O que é a dor da conceição? Na tradução já corrigida vai dizer a dor do parto. Perceba que quando Caim e Abel aqui, nem existiu ainda, quando é dito aqui esse versículo, percebam que isso daqui foi a consequência de Adão e Eva terem transgredido e comerem da fruta da árvore da ciência do bem e do mal. E aqui o texto está bastante claro. Não falava-se ainda de Caim e Abel. Por que não fala? Porque provavelmente eles foram os primeiros homens. Nas mulheres não eram contados. Se você for observar, eu já mostrei aqui os textos bíblicos que não era contado a questão das mulheres. Apenas a partir dos homens, sobretudo até os primogênitos. Então fica bastante claro que é por isso que Caim, quando ele mata Abel, e eles vai sair com quem ele se casou? Obviamente com uma das suas irmãs. Não havia uma proibição naquela época. Mas na Bíblia não fala, irmão, estou te mostrando aqui. E multiplicarei grandissimamente a dor da tua conceição a partir de agora. Antes a mulher não tinha dores, ela já tinha tido filhos. Está muito claro, irmãos, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é linda, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós já estamos finalizando aqui o nosso período, ficou aqui faltando ainda para nós estarmos falando aqui sobre as 3 fases do casamento. Na próxima lição, nós vamos estar aqui voltando rapidamente sobre essa questão, porque é importante demais você entender as 3 fases do casamento judeu, como que era o casamento judeu, como que era o casamento nos tempos bíblicos das nações ímpias e tudo mais, que estavam ali envoltos naquelas terras palestínicas. Então vamos estar estudando ainda um pouquinho mais dentro dessa unidade, vamos voltar um pouquinho. Acabou que a gente ficou se detendo muito aqui, porque precisávamos mesmo, mas tem uma outra questão muito importante, que é as 3 fases do casamento, que é o Shindurim, o Nessurim e o Eruzim, que para nós seria namoro, noivado e casamento. Então, existiam essas fases aí do casamento, e nós vamos estar ainda, mesmo que muito rapidamente, conversando e falando com vocês, porque vocês não podem perder ainda esta parte. É fundamental a importância você estar observando. Eu quero já estar finalizando aqui, mas vamos ver se nós temos alguma pergunta dentro daquilo que vocês estão aí nos ouvindo. Muito bem, estão alguns irmãos aqui, nossos alunos participando, e parece que teve bastante questões aí, vamos ver, está aqui a Roseli Campos dando palmas, alguém dizendo glória a Deus, a irmã Daiana Araújo, Salomão arrumou muitos problemas, é verdade, Salomão arrumou muitos problemas com isso, dor de cabeça, foi ter várias mulheres aí, deu problema, porque a vontade de Deus, já falei, o casamento tinha que ser monogâmico, único, permanente e heterossexual. Então, quando Adão, na verdade, nós vamos observar Salomão, nós citamos aí que teve várias mulheres, ele teve vários problemas aí por causa da poligamia, né?
Thalita Cerqueira, é isso aí, pastor. Tá alegre, feliz aí, porque nós falamos aí biblicamente aí sobre a mulher. E provei para vocês que no início Deus fez a mulher para estar diante do homem, na mesma condição, não havia condição de superioridade. A condição de superioridade foi depois, quando houve a queda. A partir dali que a mulher passou a ser sujeita. Antes era em igualdade, e era tudo perfeito, porque Deus fizera tudo perfeito, e era Deus que organizava todas as coisas. Estamos vendo aqui também Ismael falando, aula top, muito obrigado, Deus em Cristo Jesus abençoe. Jean Faustino, macho e fêmea, e pronto, passou disso, é gambiarra. É gambiarra mesmo, meu querido. Grande abraço. Bete Fernandes também aqui dando a sua participação. Adinaldo Simão Alves da Silva, amém. Dando sua participação, mandando seu abraço aqui. A Helena Denise Aires, Deus é perfeito, ele não erra, é verdade, Deus é perfeito, faz tudo perfeito. Renata Soares, Deus fez tudo perfeito. É uma pena que os valores estão tão invertidos, uma afronta ao princípio da criação. Verdade, irmã, uma afronta. Estamos vivendo uma inversão de valores terrível, e nós vivemos aqui, não é o que é errado para mim, eu vou voltar de novo a dizer, não é o que a mídia diz, não é o que os psicólogos dizem, o que é errado não é o que as pessoas estão dizendo. O que é errado então, pastor? Aquilo que a Bíblia diz que é errado. Não podemos falsear a verdade, ainda que seja para agradar alguém. Então não podemos mudar os nossos valores. Os nossos princípios são regidos pela palavra de Deus. Muito obrigado, irmã Graça Silva. Digamos que um homem ou uma mulher obteve essa revolta e com o passar do tempo ele ou ela aceitou a Jesus. Como fica essa questão? Quem faz a pergunta aqui é a irmã Graça. Digamos que um homem ou uma mulher obteve essa revolta e com o passar do tempo ele ou ela aceitou a Jesus. Como fica? Muito claro, irmão. Tranquilo. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. E se você for observar, não existe ninguém capaz de libertar mais do que Deus. É por isso que nós vamos observar e falar sobre essa questão, eu tenho que falar sobre o novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus, as coisas velhas já ficaram lá para trás. E o interessante é que Deus é tão maravilhoso, irmã Graça Silva aí, esse nosso Deus, ele é tão maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, porque o homem, quando você cai, quando você erra, a vida inteira, ele vai se lembrar. É tão verdade que quando alguém erra, alguém vai dizer assim, olha, mas a palavra do pastor fulano de tal, ô palavra, eu senti a glória. Quando alguém sabe de algum defeito, daquele pastor, daquela irmã, daquele homem de Deus usado, quando ele diz, olha, é verdade, ele é abençoado, mas eu vi falar isso e isso dele. Quer dizer, o homem, não importa quanto tempo passou, sempre se lembrará, mas Deus esquecerá. O seu passado, ele já não se lembra mais, porque você já tem um novo nascimento. Como é que é o novo nascimento? Você tem um novo sentir, um novo agir e um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Então há uma transformação. É por isso que Colossenses 3 vai falar assim, portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Quando ele diz, portanto, se ressuscitastes com Cristo, só ressuscita, querido, se morrer. Morrer para quê? Morrer para a vaidade, morrer para o mundanismo, morrer para o desejo sexual. E eu finalizo aqui, irmãos, é fácil? Não é fácil. É uma das coisas mais difíceis de ser vencida. Eu já vi relatos de homens que são grandes homens, pastores, que antes foram e tiveram esse tipo de desejo, tiveram esse tipo de relação, e é uma guerra travada. Eu conheço, e outro dia, alguém me pedia uma oração com relação a isso, um camarada que há muito tempo, ele casou-se, é pai de família, mas todos os dias ele ora e pede a Deus. No dia que ele esquece de orar, parece que algum pensamento quer entrar na sua mente. É a guerra, irmão, da carne contra o espírito. É fácil? Não é fácil. Mas uma vez conhecendo a Cristo, uma vez sendo nascido de novo, qualquer homem pode se arrepender, pode ter nascido homem. E daí, pastor, e como é que eu faço se ele mudou de sexo?
Aí ele vai ter que conversar, ele vai ter que se acertar com Deus aí, mas o importante é que se ele se arrependeu, se ele resolveu mudar de vida, e agora ele deixou de se revoltar, porque eu expliquei, quando o homem resolve ser homossexual, a mulher resolve ser homossexual, a revolta não é contra a sociedade. A revolta é contra o próprio Deus. Ele está dizendo para Deus, Deus, o Senhor é incompetente, o Senhor não sabe de nada, porque eu queria ser mulher e o Senhor me fez homem. Então a revolta não é contra a sociedade, a revolta é contra Deus. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma muito especial. Estamos chegando aí ao final desta maravilhosa aula. Na próxima aula vamos estar dando continuidade a esse assunto e vamos iniciar a unidade 2. Grande abraço a todos, tenham uma noite abençoada aí na paz do Senhor Jesus. Grande abraço, Deus abençoe.